Olá, alô, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então eu estou preparando esse vídeo aqui, tá? Para explicar como é que se calcula uma equação de segundo grau, tá? A intenção nesse momento não é explicar da onde vieram as coisas, por que existiram, a história dessa equação. Seria muito legal fazer isso, tá? Mas nesse momento a proposta é fazer exercitar, sabe? Como uma arte marcial que você tem que fazer, né, flexão, tem que fazer abdominal, tem que fazer alongamento, para estar com o corpo preparado para fazer uma arte marcial ou algum esporte, né, que você tem que correr, tem que fazer exercícios de fortalecimento. Aqui é a mesma coisa, tá? A ideia é essa, tá? É aplicar as fórmulas que estão aqui, tá? Depois a gente pode discutir, viajar e fazer o que quiser, beleza? Então, primeira coisa que é interessante nesse caso aqui é identificar, tá, qual que é a estrutura e quais são os termos que formam uma equação de segundo grau, tá? Então, primeira coisa, para a gente poder calcular uma equação de segundo grau, tá, você tem que deixar sempre todos os termos do lado esquerdo e sempre deixar o zero do outro lado, tá? No exercício, mais pra frente a gente pode fazer um exercício para poder identificar isso, mas sempre assim, sempre tem que ter um zero desse lado de cá, tá? Para poder calcular uma equação de segundo grau. Ok? Depois, o que mais que eu tenho que dizer, tá? Tem alguns tipos de equação de segundo grau que a gente são chamadas de completas e incompletas, tá? Aqui eu estou identificando uma equação de segundo grau completa, tá? Em outro vídeo eu vou explicar como é que calcula, como é que a gente pode fazer cálculos em equações de segundo grau incompletas, que são bem mais simples do que essa, tá? Então aqui é uma equação, é uma forma genérica de uma equação de segundo grau completa, em que a gente tem a famosa incógnita, né? Aquela que é usada em quase tudo na matemática, que muitos não gostam dessa incógnita, que é o x. Então aqui temos o x, né? E o que determina uma equação de segundo grau é exatamente o x ao quadrado aqui. Beleza. Para uma equação de segundo grau, você vai usar o quê? Os coeficientes. Os coeficientes, nada mais, nada menos, que são os números que acompanham uma equação de segundo grau, tá? Esses números, nesse caso, estão sendo representados pelas letras A, B e C, tá? Na hora do exemplo vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? E para calcular as equações, uma equação de segundo grau completa, a gente tem que fazer, no caso, 3 cálculos, tá? Que é o cálculo do delta. Aí depois você vai utilizar o delta aqui para calcular o x' e o x duas linhas. Mas por que 2x? Vai ter duas, porque equação de segundo grau geralmente tem duas raízes. O que quer dizer isso? Duas soluções, dois resultados, tá? Então aqui temos dois resultados. O x', eu chamo de x' e chamo de x duas linhas. Tá certo? Mas primeiro temos que calcular o delta. Então vamos para o delta. Vamos por partes. Primeiro vamos calcular o delta. O delta é uma palavra grega, uma palavra maiúscula grega. Por que usa delta? Por que usa a palavra grega? Eu não sei. Tá? Não importa que a gente vai usar aqui o delta. Beleza? Então como é que eu calculo o delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então a primeira coisa, tá, para calcular uma equação de segundo grau é calcular o delta. Mas tem uma coisa antes disso que eu esqueci, que é identificar os coeficientes. Identificar o que é A na equação, o que é B na equação, o que é C na equação, tá? No exemplo vai ficar mais claro. Eu identifiquei o que é A, o que é B, o que é C, aí eu pego e substituo no cálculo do delta, que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Calculou o delta, aí eu substituo aqui nessa primeira relação, que é x' é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, certo? Aí eu vou substituir aqui o valor de b aqui, né? O valor de delta que calculou aqui e o valor de a aqui embaixo. Aí com isso eu calculo a primeira raiz, a primeira solução da equação, que é a x', tá? Beleza. Depois a gente calcula o x duas linhas, que vai ser igual a de cima. O que vai diferenciar, olha aqui, ó, é o sinal de menos. Aqui era mais delta, aqui vai virar menos delta, né?
Beleza, certo? Passou a moto. Bom, a moto deixou a moto passar. Ah, Bruno, não entendi nada ainda. Ainda estou muito confuso. Calma. O que a gente vai fazer? Agora eu vou, próximo vídeo, eu vou dar um exemplo. Tá certo? Com números. Aí vai ficar muito fácil você entender. Tá certo? Até daqui a pouco.